Você sabe quando acontece uma coisa que fica um misto de sensações? É assim que o pessoal está sentindo. Por quê? Porque o Chiquinho Brasão foi cassado. E isso é uma demanda histórica do partido, já que ele é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser mandante do assassinato de Marielle Franco. Mas, ao mesmo tempo, fica uma coisa entalada na garganta, porque ele não foi cassado por uma decisão do plenário analisando o mérito deste caso. Foi por faltar às sessões e uma decisão do Hugo Motta. Agora, o que tem por trás desta manobra, desta decisão da Câmara de esperar chegar a bombar por falta, né, para poder então cassar este mandato? Por que não ter cassado ele antes, já que o parecer do Conselho de Ética pela cassação já foi aprovado há mais ou menos um ano? É um assunto muito sério que nós vamos discutir aqui sobre a cassação, portanto, do mandato do deputado Chiquinho Brasão. Para a gente começar essa discussão e eu apresentar os nossos convidados, eu quero antes pedir para você deixar o like, compartilhar o conteúdo do My News com mais e mais pessoas e, claro, também sempre comentar. Os comentários são muito importantes e a gente lê todos, um por um deles. Quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui no chat. Bom, já falei demais, então, César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, agora eu vou apresentar os nossos convidados para essa discussão, que vai, portanto, tentar analisar um pouco o que está por trás dessa decisão da Câmara de cassar o Chiquinho Brasão por ausências. Está com a gente o Genésio Araújo Júnior, ele é jornalista do portal Política Real, e Gilmar Correia, que é jornalista, editor do Misto Brasil. Obrigado, Genésio e Gilmar, pela presença aqui no Segunda Chamada. Genésio, já vou começar com você, que como o Gilmar, estão nos corredores do Congresso Nacional todos os dias e conhecem muitas histórias desses bastidores. Por que a Câmara optou por cassar o Chiquinho Brasão por ausência e não pelo mérito de ser acusado de ser mandante do assassinato da Marielle? Olha, eu avalio que essa decisão é chamada prerrogativa de institucionalidade. Para usar um termo bem jurídico, eles preferiram matar no peito, né, como instituição Câmara dos Deputados, e chamar para si para evitar desgastes do chamada composição da Câmara dos Deputados. Essa é a minha avaliação, né? É uma avaliação baseada muito na experiência que a gente tem no passado de outros tipos de procedimento como esse, né? É evidente que a mesa diretora fez um regalo, né? Deu um presente para os parlamentares. Tipo o seguinte, eu mato no peito e vocês ficam aí e toquem a vida de vocês. Então não um presente só para o Chiquinho, para os parlamentares também. Foi um presente para os componentes do Congresso, sem dúvida, para as lideranças que não precisaram se expor, que não precisaram assumir isso publicamente, aqueles que eram filiados ao próprio União, que o partido originariamente do deputado Chiquinho Brasão era União, né? Também não traria à baila diversas discussões que envolvem os interesses do Rio de Janeiro. Então foi um grande favor que a mesa diretora, eu não tenho essa informação para quem conduziu essa decisão, né? Quem foi que disse, vamos fazer assim, vamos fazer acolá. Bem, obviamente a assessoria jurídica da Câmara despertou esse assunto e logo informaram a eles para que eles pudessem tomar essa decisão. Mas quem quis matar no peito, eu não sei, eu não tenho essa informação, que a gente vai descobrir na próxima semana, né? Ou talvez a gente não descubra, né? Pois é. Porque, na verdade, já está chamado para si, como você falou agora na abertura, Hugo Motta, ele é o presidente da mesa diretora. Agora, sem dúvida, também tem os desdobramentos, como você colocou aí, né? Foi um favor que ele fez ao pessoal, né? Foi um favor que ele fez ao pessoal também, né? Até porque Chiquinho Brasão é acusado de ter morto um prócer, para usar um termo antigo, um termo solene, né? Um prócer do pessoal, né? Um nome destacado do pessoal, que é meio que um ariete que o pessoal usa para abrir todas as portas quando ele se apresenta como um partido popular. Mas foi um favor ou um desfavor, já que o pessoal queria que ele fosse cassado pelo mérito dele ter se tornado réu no Supremo? Não, eu acredito que ele continua sendo um favor que ele fez ao pessoal, porque, ao mesmo tempo, o pessoal tem que ficar de orelhas levantadas, né? Porque normalmente quando você recebe um favor, às vezes vem em seguida um desfavor, né?
Então, o pessoal está vivendo um momento muito difícil. Nós vimos o que aconteceu no final da semana, né, no fechamento da semana, que foi o recurso que eles pleitearam na CCJ não prosperar. No né? caso do Glauber Braga. Do caso do Glauber Braga, que é outra estrela do partido. Sim. Né? Eu até comentando com o Gilmar, a gente meio que fez um Dalcisa na redação do Comitê de Imprensa, discutindo isso, ele e alguns outros jornalistas experientes, sobre o desdobramento que isso poderia gerar, né? Porque, sem dúvida, já começou com o Chicão Brazão, né? E tem outros casos, né? Tem mais nomes. Então, a gente não pode esquecer que esse jogo é um jogo de compensações, né? Quando a Câmara sangra, porque esse o poder legislativo está sangrando, não deixa de estar sangrando publicamente, né? E a intenção deles é que essa sangria pare logo. Mas tem todo um calendário de outras votações envolvendo outros nomes que podem ser cassados, né? A gente até comentava, até adiantando um pouco aqui, que tem o caso também de uma decisão iminente agora que vai ter daquela deputada ruiva, que eu me esqueço o nome, Carla Zambelli. A Carla Zambelli, né, que também poderá. Tem também esse rapaz lá, o Ramagem, né, que é um caso também. Então, tem toda uma sequência. E o detalhe que chama atenção para a polarização, né? É sempre nomes da direita contra nomes da esquerda. Então, ou seja, agora está caindo um nome da direita. Quem garante que o próximo a cair não seja um nome da esquerda? E depois, quem garante que não será um outro nome da direita? E quem garante que o próximo não seja outro da esquerda? Então, nós estamos vivendo uma situação em que ou eles param logo com isso, ou então não vai parar, não. Porque Hugo Braga já deu uma declaração, foi uma das principais declarações quando ele começou o mandato dele como presidente da mesa, é de que ele era muito educado, mas não era um bobo, né? E que não ia fugir da raia. Quem falou isso? Hugo Mota. Não era frouxo. Não era frouxo, pronto. O Gilmar foi preciso, que ele não era frouxo, que ele era educado, mas não era frouxo. Ou seja, que ele, quando sentir que tem que colocar as discussões no Conselho de Ética, vai colocar. Então, a gente tem que estar preparado para um momento em que a Câmara vai ou dar sequência a essas cassações, e, obviamente, a primeira que vem é do próprio, teoricamente seria do próximo Glauber Braga, né? Sim. Ou eles vão parar. Né? Então, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Sim. Nós temos que ver que o presidente Hugo Mota, né? Sim. Ele está vivendo um momento de grande tensão, né? Porque a decisão dele, né, Gilmar, de ter mandado, a partir de uma decisão da maioria dos líderes, embarrar para colocar na ordem do dia a urgência da anistia, foi uma decisão que ele se baseou numa argumentação de maioria, mas que o principal partido de oposição não aceitou, né? Não aceitou e disse que vai fazer a obstrução. Então, nós temos uma sequência que vai se amarrar a toda essa situação que surgiu a partir, por incrível que pareça, dessa perda de mandato do Chiquinho Brasil. Gilmar, queria te ouvir um pouco sobre essa questão. São muitas as nuances, o Genésio muito habilmente passou por várias delas, mas agora, uma primeira coisa a dizer é que não é comum, não é todo dia que se caça o mandato de um deputado por faltar, por ausência, sessões, embora isso esteja regimentalmente previsto, e foi o que aconteceu, tudo bem. Regimentalmente não, até constitucionalmente, para dizer de forma mais precisa. Se você faltar 30% das sessões, você estaria automaticamente cassado, entendeu? Você perderia o mandato. Que foi o que aconteceu com ele. Agora, os motivos que eu queria saber. Do Chiquinho é que ele não vai perder os direitos políticos com essa história. Então, se eventualmente ele seja inocentado no Supremo, ele pode concorrer novamente. Verdade, né? Boa lembrança. Essa é uma questão. Então ele se saiu bem nessa história aí. E cá entre nós, né? Ele faltou mais de um ano a todas as sessões, comissões especiais, votações, etc. e tal. Na minha opinião, essa decisão da mesa foi uma decisão pensada, muito bem estruturada, com o intuito de limpar o caminho para provavelmente a cassação do mandato do Glauber. Eu acho que é isso que eles estão... porque não pode cassar o Glauber porque tem outros casos. Essa foi a argumentação dos partidos
mais à esquerda, PSOL, PSB, enfim. PT. PT, que não poderia caçar porque tem o caso, como é que é isso, o Chiquinho Brazão? Então eles estão limpando essa pauta, estruturando o caminho, na minha opinião, para ali na frente caçar o mandato do Glauber. Haja vista o relatório que aconteceu no Conselho de Ética e a negativa de argumentação do recurso do Glauber na CCJ. Então, colocou o assunto em voga no plenário. E, na minha opinião, o Centrão ele está com gosto de sangue na boca. Ele vai para cima do Glauber, na minha opinião, e para caçar o Glauber. Então, eles estão dando uma justificativa, não é um presente para o pessoal, na minha opinião, essa história do Chiquinho, é uma forma de justificar a provável cassação do Glauber. Eu não vejo, assim, uma história de bonificação, de bondade, de bater nas costas nessa história aí. Então, que se preparem os caminhos para uma votação bastante tumultuada e difícil no plenário com respeito à situação do Glauber, porque em 2 oportunidades ele perdeu. E bem organizado, uma estrutura bem organizada dos partidos que são contrários ao Glauber, que já fez enfrentamento a vários deputados e especialmente a uma liderança muito proeminente, que é do Arthur Lira. E ele acusou pessoalmente o Arthur Lira, que estava atrás dele, que ele estava interessado na cassação dele, porque ele ele denunciou as emendas secretas e que isso desestruturou um establishment já estabelecido, firmado. Sim. Em torno das emendas parlamentares. Então, chama o orçamento secreto. Ô, Genésio, tudo é tanto importante, tantas nuances que a gente vai puxando os fios da meada aqui. Mas ainda fica uma coisa que eu acho que muita gente pensa, por exemplo, quem é Chiquinho Brazão para conseguir segurar por 1 ano uma análise no plenário da cassação dele, mesmo sendo acusado de ser mandante de Marielle. E muita gente pensa também, porque pelas investigações da Procuradoria-Geral da República, ele é envolvido com milícia, crime organizado, blá, blá. Ou seja, os deputados têm medo de Chiquinho Brazão, eles não quiseram também pôr seu nome ali porque temem ele, alguma coisa assim. Faz sentido isso ou não é este o caminho? No caso da representação do Estado do Rio de Janeiro, eu acredito que muitos tinham medo, sim. Não podemos esquecer que o Estado do Rio de Janeiro ele é um Estado que ele convive constantemente com um Estado paralelo, né? Esse Estado paralelo, ele existe mesmo, é inegável, né? Só em você constatar que existe dentro de um Estado, de uma cidade, um sistema de oferecimento de serviços públicos, que não é dado pelo prestador originário do serviço público, mas por milicianos, né? Os milicianos tomam o serviço exatamente, público para entregar à população. Eles capturam o serviço público, inclusive energia elétrica, né? Roubam a energia elétrica e vendem o gato, ou seja, é um Estado paralelo. Então, para os deputados e senadores do Estado do Rio de Janeiro, eu não duvido... Só abrindo um parênteses aqui, ontem teve um vídeo muito emblemático. Uma viatura da Polícia Federal, com a marcação plotada da Polícia Federal, entrando numa rua, o povo gritando, ei, não entra aí não, dá ré, porque aqui... Vai dar errado. Vai dar errado. Então, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a Polícia Federal, com a viatura, recuou e saiu porque teria errado o caminho. Isso é o Rio de Janeiro. O Estado paralelo. Então, eu acredito que esses parlamentares do Rio de Janeiro, sem dúvida, têm receio do Chiquinho Brazão. Os dois, né? Porque são 2 irmãos que ocupavam posições destacadas, né? Um na Câmara Federal, tem também um parente lá que é vereador, se não estou enganado, né? E o outro era do Tribunal de Contas do município, então, do Estado. Do Estado. Então, para você ter ideia, a ocupação de espaços, né?
Isso influencia diretamente diversos interesses, não obrigatoriamente do parlamentar, mas daqueles que estão em torno dele, né? Então, eu não duvido que haja medo desses parlamentares. Com referência aos outros parlamentares, eu acho que a questão é mais institucional, né? Ou seja, eu posso ser ele amanhã, né? Então, a gente que está há muito tempo fazendo cobertura de Congresso, sabemos muito bem que, apesar da Câmara ser grande, são 513 deputados, é diferente do Senado, que é um clube, né, de 81, mas independente disso, apesar de nem todo mundo se conhecer, existe o sentimento de corpo, né, o esprit de corps, como diz os franceses. E eles temem que eu seja o da vez, né? Então, naturalmente, eles não querem ir para esse tipo de embate, a não ser quando algo que toma uma relevância muito grande. E o segredo da vida pública é deixar passar, né? Para ver se baixa o fogo e toca-se a vida adiante. Isso é uma estratégia antiga, né? Que nós temos que alertar a sociedade que ela se... Por isso que jornalistas às vezes... Mas vocês estão falando isso de novo? Que se a gente não falar, os caras vão esconder o jogo, né? Tem que falar, tem que falar, tem que falar. Porque o segredo nesse jogo da política, dessa micropolítica, né? Não é a grande política, é a micropolítica, é fazer essas coisinhas pequenas, né? Tentando esconder, tentando evitar que a coisa apareça. Então eles não queriam mesmo que isso, não é por medo, viu, Afonso? Eu acho que a gente tem que orientar o nosso... Cá entre nós, né? O parlamento ele se comporta do mesmo jeito do judiciário. O judiciário não tem também interesse em expor as suas mazelas. Então, o legislativo ele também trabalha nesse sentido. Só que o legislativo é muito mais fiscalizado, ele é muito mais aberto, existe muito mais transparência. Palácio de cristal, né? Exato. Você consegue acompanhar muito melhor. E diga-se passagem, o portal da Câmara, por exemplo, é o mais transparente de todo o Brasil, com toda certeza. Se você for lá na transparência do Poder Judiciário, você não encontra as informações que você encontra na Câmara dos Deputados. Verdade. Na Câmara dos Deputados você encontra o salário, você encontra os caras lotados, os funcionários lotados, a nota fiscal que foi emitida, que foi paga, né? Então existe uma transparência muito maior, que é muito mais fácil você fiscalizar e cobrar. Verdade. Então, aí de uma forma o legislativo ele se preserva nesse sentido. Então vamos lá, deixa tá um ano lá, esquece, daqui a um pouco nós estamos falando sobre novas eleições, vamos falar sobre os grandes assuntos brasileiros, a bipolarização, enfim, é isso, né? Então, mas eu acho por isso que o Chiquinho entrou nessa onda aí, para abrir espaço para uma outra ação de cassação. Não por medo. Não por medo. Não por medo. Hugo Absolutamente. Mota, cúpula, não tem medo nenhum do Chiquinho Brazão. Nada, já é um peso morto. Ele era um deputado lá do terceiro clero, né? Era um dos vários outros deputados que nunca faziam discursos, nunca participavam de debates em comissões. A gente até descobriu que ele era deputado quando ele foi exatamente mesmo colocado nos holofotes. Nós temos entre esses 503 deputados que o Genésio citou aqui, nós temos aí uma quantidade expressiva de gente que não faz nada, nenhum discurso, não se expõe nas suas ideias, quase não apresenta projeto de lei. É um mundo assim muito escondido que existe. E ele faz para a opinião pública, mundo, né? E o Chiquinho faz parte desse mundo. Com certeza. Sem dúvida. Uhum. Genésio, aí vamos então, já que estamos aqui com duas pessoas que estão na Câmara todos os dias e conhecem essa estrutura toda, por exemplo, no caso do Chiquinho Brazão, a resposta ela veio a contento porque realmente ele não é mais deputado hoje, né? Então, assim, o objetivo... Já foi publicado no Diário da foi Câmara. publicado, o objetivo foi cumprido, né? Você acha que... E aí teve essa questão aqui, o pessoal, como reage a isso e tal, para a luta política envolvendo o caso da Marielle Franco, enfraquece, porque a Câmara meio que não tomou as dores desse caso em si, de falar, olha, alguém que é acusado de ser mandante do assassinato de um outro parlamentar tem que ser cassado pelo mérito. Isso não foi o que aconteceu. Você acha que para esta luta política há um enfraquecimento, como se deu a cassação do Chiquinho Brazão, ou importa o objetivo final, que ele não tem mais mandato?
Não, como você falou, para a luta política, o ideal seria que houvesse o debate plenário, para que o assunto fosse colocado em destaque, porque nós não podemos esquecer que isso dá um destaque ao PSOL, né? Que é um partido que é a nova cara da esquerda do Brasil. Dá uma narrativa importante. Daria muito destaque ao PSOL como partido, né? Estrutura na cabeça do jovem, né? A luta política, né? De esquerda. Então, sem dúvida, para o PSOL foi uma perda, porque, sem dúvida, isso daria estrutura e discurso político. Porém, o assunto, obviamente, não parou, ele não foi condenado ainda, né? E quando esse assunto avançar um pouco mais no judiciário, isso naturalmente vai voltar a destaque, e o próprio PSOL vai usar os seus espaços, né? Tanto no Congresso como nas redes sociais, e como na vida social como um todo, para colocar isso no destaque, sem dúvida. O assunto não morre, o assunto é relevante, independente do seu colorido político de direita e esquerda, é um ser humano, né? É uma mulher, que fazia a luta política, você pode não gostar dela, você que é mais preconceituoso, questionar o fato das opções sexuais que ela teve, você tem todo o direito aí, você que se vire com seus problemas, mas a verdade é que é uma entidade, é uma pessoa, entidade não, é uma pessoa relevante, é um ser humano, né? E esse ser humano merece toda a nossa solidariedade para a família dela, né? E para aqueles que a tinham como um representante social relevante. O assassinato, né? nunca se justifica. Um assassinato nunca se justifica, né? E todos nós, em nome da vida e da preservação da incolumidade, né, da vida humana. E do direito de ser um parlamentar aguerrido, que denuncia, que incomoda. Sem dúvida, tem que ser obrigatoriamente respeitado. E esse assunto vai continuar, né? Esse é um assunto que não vai morrer. Eu acho que até vai retornar, inclusive, a ter uma discussão jurídica, porque ele perdeu o mandato, não tem mais o privilégio do mandato. Sem dúvida. Então, provavelmente, essa ação judicial ela vai sair do Vai Supremo. até apressar, né? Vai sair do Supremo, eu acho. Não, já tem uma nova jurisprudência. Fica lá. Então, não vai. Então, está esclarecido claro, isso. Mas de todo modo, coloca isso novamente nos holofotes. Tanto é que nós estamos aqui comentando sobre isso, que estava um ano e tanto aí. O pessoal agora vai cobrar do judiciário que decida logo. Que decida sobre isso. Isso é um assunto absolutamente relevante para a sociedade. O presidente, antes de viajar, ele sancionou um pacote, né, de leis, né, Gilmar? De defesa da mulher, né? Contra a violência contra a mulher, né? Inclusive uso de tornozeleira para quem é acusado. Essa é uma luta, inclusive, da bancada feminina, que botou o negócio para frente, porque realmente a questão do feminicídio é um negócio grave que está acontecendo no Brasil. Números alarmantes. Aqui em Brasília foram mais de 7 casos, mais de 7 casos desde o início do ano. Então, isso é um absurdo. Né? Inclusive, o pessoal do PSOL, né, estava presente lá, participando ativamente disso. Sim. Deputada Érica Hilton também estava lá no ato da sanção, Benedita Silva, que é do Rio de Janeiro, né? E outras mais. Então, toda vida que isso surge, acaba envolvendo, impactando a discussão em torno de Marielle, que foi uma violência contra a mulher. Mas eu acho que o caso do Chiquinho... Foram várias violências somadas. Não vai avançar muito assim no Supremo, vai demorar, porque o Supremo demorou 2 anos para decidir que tinha que prender o Collor de Mello. Uma ação já transitada em julgado, tal, que ele já tinha que sair preso, e engavetaram isso por 2 anos. Imagino. Não sei se ele... porque ele foi ex-presidente e tal, ex-presidente cassado, inclusive. Empichado, né? Mas do judiciário a gente pode esperar demora. Não é a mesma velocidade do noticiário jornalístico ou da mesma velocidade que a população quer. É verdade. Tem o timing da política e da justiça é diferente. O tempo de cada um é diferente. E a prioridade desse ano, sem dúvida, envolve a votação do núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 dos acusados da anistia e também uma solução com referência, inclusive está cada dia mais vivo, né? Sobre a possibilidade de redução das penas, né? No caso dos condenados do 8 de janeiro. Então,
o Supremo vai estar muito dedicado a isso, né? Você sabe que você estava falando isso, Inês? Eu estou tão envolvido nessa questão de trabalhar e ver anistia e tal, e ver coletivas de imprensa, que eu sonhei com a questão da anistia. Essa noite, até no trabalho, eu estava sonhando que eu estava discutindo essa questão e ouvindo as falas. A anistia, o projeto da anistia, pode botar umas 3, 4, 5 semanas Vai aí, longe, viu? né? Vai longe. Você também entende que o Hugo Mota saiu fortalecido desse episódio, que ele está mostrando uma personalidade própria na condução da casa, para além de pressões e desejos, por exemplo, de partido grande como o PL, Genésio? Sem dúvida. E eu acredito que já tem outro argumento que eles vão usar para empurrar mais ainda a anistia, né? Que é exatamente, é bom a gente lembrar que o governo colocou como prioridade e os líderes também aceitaram como prioridade, que interessa a eles para o futuro da eleição de 2026, né? Que é o enfrentamento do crime organizado com a PEC da segurança, né? E a questão da mini reforma de renda, que é a questão da isenção dos R$5.000. E tem a complementação da reforma tributária também. Exatamente. A regulamentação. Está lá no Senado, né? Está lá no Senado. Mas que eu acredito que vai seguir sem muito. Porque o maior problema lá é o do Conselho, né, Gilmar? Tem a discussão do chamado Conselho na composição. Como montar esse Conselho para regular os valores a serem cobrados. Exatamente. Então, esse é um problema que existe, está tendo até uma disputa aí entre os chamados líderes dos grandes municípios e o líder do pequeno município, né? Eles estão em discussão sobre isso, mas isso é um assunto que vai aparecer de uma forma meio transversal. Mas sobre esse argumento que eu coloquei para você, de que vai dar substância para que o presidente da Câmara tome mais atitudes e que vão desagradar o PL, é o seguinte, é a questão do crime organizado. Inclusive que interessa a um candidato a presidente da República, aqui nosso vizinho, né, que é o Ronaldo Caiado, né? Então, que é o partido da borda, da confusão agora, que é a União, né? Então, o que acontece? Para você ter ideia... Que é desunião. O chamado desunião. Para você ter ideia, quem nos está acompanhando aqui, o internauta, existem quase 800 projetos envolvendo a questão de segurança pública, né? Tem um projeto agora que foi... que está prestes a... Eu acho que já tem número de assinatura para ir também ganhar notoriedade como urgência, Gilmar, não sei se você está sabendo. O deputado Danilo Forte, ele apresentou um projeto que torna milicianos e envolvidos em crime organizado como delito de terrorismo, né? Esse projeto já tem assinatura para entrar como urgência. E como ele, tem vários outros. Essa questão, a pauta da segurança, realmente, ela vai permear as discussões das eleições de 2026, não tenha dúvida. Mas isso desagrada ao PL? Não, não desagrada nenhum partido, porque todos querem tratar do assunto. A questão é o seguinte, é que como é que eu tenho 800 projetos que estão com urgência para tratar sobre segurança pública e eu vou tratar, que é o tema de maior relevância, né, Gilmar, em todas as pesquisas. Inclusive é impressionante, quem nos acompanha. Tradicionalmente, todas as pesquisas, né, Gilmar, apontavam como 2 maiores problemas da sociedade: saúde e segurança e educação. E por incrível que pareça, pela primeira vez, eu acredito que é a primeira vez, se eu não estou enganado. Está muito forte esse tema da segurança. Até a segurança pública transformou na maior angústia do cidadão. Agora, mais até do que a caristia. Nós temos, o Genésio conhece bem aí, agora vai ter uma união, uma federação extremamente forte. Parece que vai ser anunciada para terça-feira. O PP com o União. A União tem todas, né? Sim, exato. É o da desunião, ou segundo o Bivar, o ninho de cobras. Não sei se é verdade isso, mas é por aí, né? Então, vai ter um grupo muito forte que é a essência do Centrão. É o suprassumo do Centrão. Exatamente. Como é que vai chamar? Tem nome? Não, é a federação. Não é um partido. Então, o que acontece? O Hugo já tem aí um prato que vai ser apresentado para ele, para poder empurrar a anistia mais adiante. São os temas de segurança pública. O que vale mais a pena?
eu tratar do assunto que mais interessa a você, meu caro internauta, do que o tema que interessa ao PL. Claro que eles vão se dirigir para o tema que interessa à sociedade. Então, o que acontece? É mais um argumento que vai dificultar a vida do PL, né, e da oposição, no sentido de conseguir viabilizar a anistia. Ou seja, e daqui a pouco aparece outro, que é exatamente a questão da isenção do 5 mil reais. Né? Então, cujo relator é Arthur Lira, só para lembrar. É bom lembrar. É isso aí. Uma liderança muito forte do Centrão, diga-se passagem. Né? Então, a dificuldade da anistia vai ser grande, seu moço. Nós estaremos aqui acompanhando. Sabe o que é bom lembrar também? É bom lembrar que a gente daqui a pouquinho vai para uma parte exclusiva para membros, então se você não é membro do My News, é a hora exata para você se tornar membro. É um processo super rápido e aí você já acompanha essa live que a gente vai fazer daqui a pouquinho em seguida. Antes eu vou fazer mais uma rodada aberta aqui de um assunto muito interessante também. Agora, é um momento também muito interessante para você deixar o like. Se ainda não deixou o like, por favor, compartilha, deixa o like e comente, assim o algoritmo tão falado do YouTube compartilha e leva o nosso programa mais longe. Genésio, o Gilmar, desde o início, tem trazido a questão do Glauber Braga, que essa questão do Chiquinho abre caminho para análise do processo do Glauber Braga para cassação. Glauber Braga, é importante lembrar, passou por um processo de greve de fome, foram mais de 8 dias de greve de fome, 9 dias, né? E emagreceu, não sei o quê, chamou muito a atenção o caso dele, até que o Hugo Mota, que estava meio que sumido, entrou em campo. O que eu queria te perguntar o Glauber Braga é uma moeda de troca nisso tudo que a gente está falando, o que é muito cruel, por sinal, porque Chiquinho Brazão é mandante, segundo a PGR, do assassinato da Marielle do PSOL. Agora pega a cabeça de um outro do PSOL para dar como troca. Você vê algo nesse sentido? Como é que você vê essa questão que o Gilmar está trazendo? O Chiquinho limpa a pauta para o Brazão. Não, em tese, sem dúvida, o que o Gilmar colocou tem muita propriedade. Mas na política não se joga damas, se joga xadrez, né? E nós não podemos esquecer que o seguinte, o caso de Glauber Braga indo para o plenário, hoje, está cassado. Mas a questão é o seguinte, existe uma pedra no caminho. Você falou aí do deputado que era da, eu me esqueço o nome, Ramagem, né? Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem. Ele é tão pouco relevante no dia a dia do Congresso, me desculpe, meu caro internauta, é porque a gente está muito envolvido com o dia a dia daqueles parlamentares que têm proeminência. A gente acaba esquecendo o nome, né? Eu acho que ele não aparece muito até por conta de não aparecer mesmo, né? E ninguém perguntar nada para ele. Não chama mais atenção, né? Pois o caso do Alexandre Ramagem poderia ser uma moeda de troca que o PL poderia argumentar para não caçar Glauber Braga, né? É um assunto que poderá vir, né? Ou seja, é um peão, é um bispo contra um cavalo, né? No jogo do xadrez. Então a gente não sabe muito bem se isso nem a cassação do Glauber é garantida. Talvez dê para... Até para evitar a cassação de Glauber. A gente não pode esquecer que os homens públicos são reféns do que dizem, né? E o deputado Sóstenes, que é o líder do PL, que é bom que se lembre, que ele é do PL, mas ele não acredita que a Terra é plana. É bom a gente ressaltar. Sóstenes não é daquele tipo que acredita que a Terra é plana. É por isso que é líder, né? Então, é bom que a gente destaque que ele já deu uma declaração da Gilmar, dizendo que pessoalmente não achava que seria relevante caçar Glauber, né? Então, a gente não sabe se isso foi um argumento meramente retórico, porque ninguém pode esquecer que ele não é líder da oposição. Ele é líder do PL. E o PL tem diversos interesses, além diversos grupos internos. Diversos grupos internos que vão além simplesmente do interesse da sua maior liderança, que é Jair. E cá entre nós, dentro do PL, o grupo mais radical, assim, de mais extrema direita, ele é minoritário. Ele é menor. Você ainda é minoritário? É menor. Você pode perceber que os próprios discursos dos deputados do PL são mais... Hoje você já consegue colocar, digamos, frente a frente, um do PL, um da esquerda, com argumentos mais fortes, assim, do ponto de vista de ideias, entende?
Então, eu acho que está passando por uma transição o próprio partido, pelo até um enfraquecimento do próprio Bolsonaro, do bolsonarismo, aquela coisa, né? Mais radical, uma coisa mais sem muita discussão, um discurso mais raso, né? Então, eu acho que está havendo, digamos, um amadurecimento nesse processo, na minha concepção. Sim. E eu vejo também o Hugo Motta, ele é um líder diferente do líder do Arthur Lira, como ele era. O Arthur Lira, ele era como presidente da Câmara, por 2 vezes, foi muito turrão, tal, de enfrentamento, uns posicionamentos mais individuais que acabava arrancando, né, a objetividade dos demais colegas. O Hugo Motta, ele já é um líder de maior coletividade, eu diria, de um pensamento um pouco mais coletivo do que um individualismo do que era exercido, por exemplo, pelo Arthur Lira. Então, quando o Motta se manifesta, ele não está se manifestando como ele, só ele. Ele está se manifestando dentro de um grupo que ele representa, cá entre nós. Ele foi eleito por um acordo que isso está se representando na presidência dele. Que foi de PT a PL. De PT a PL. Então, e ele é do Centrão, né? Ele é da essência do Centrão. Né? Então, ele representa esse grupo que tem um pragmatismo forte. Entre eles, por exemplo, o Hinaldo, né? Hinaldo Bulhões, do MDB. Próximo relator do orçamento. Que dizem, que eu não posso dizer quem que foi a fonte. Tá igual o Mineiro, dizem, né? Que o Motta entrou como candidato, que o Arthur abraçou o Motta como candidato por um reflexo do que já estava acontecendo dentro do Centrão, entre os quais o Isnaldo Bulhões, entende? E então isso é interessante fazer esse tipo de leitura, porque o Hugo Motta não é um cara só, é um homem coletivo. Sim. Não, isso é muito interessante mesmo, que é diferente do comportamento do Lira, que embora representasse muitos, tanto é que teve votação recorde, dificilmente será batido, tinha decisões muito mais individuais, né? E tinha uma forma de conduzir a Câmara diferente do Hugo Motta, né? O Arthur tem todo um estilo típico dos políticos de Alagoas, né? E também tem um detalhe, não era só uma pessoa mercurial. A postura dele de enfrentamento tem muito a ver com o que foi ser presidente da Câmara dos Deputados durante o período da pandemia. É verdade. Né? E durante o período do Bolsonaro. Durante o período do Bolsonaro, que já era um governo que surgiu como forte, mas acabou sendo totalmente tutelado a partir de uma artimanha montada pelo Arthur Lira, né? Que se aproveitou da ideia original de Rodrigo Maia de tentar criar o orçamento como um controle sobre o executivo, mas que ele transformou em algo muito maior, né? Mas tinha uma narrativa popular muito forte nas redes sociais, né? Que era um discurso bem forte do bolsonarismo, que impactava nas relações com o parlamento. Mas sem dúvida, a fraqueza do Bolsonaro perante a institucionalidade, ou seja, o enfrentamento que ele fez, o enfrentamento que ele fez com o judiciário, o enfraqueceu muito, né? E também ele viveu momentos terríveis com referência ao apoio da população, né? Ele teve números muito baixos durante o pós-pandemia, né? E o Centrão foi fundamental como fiador. E esses acordos de lideranças durante a pandemia, em que os parlamentares não estavam aqui, né, Gilmar? Então ele usou dessa prerrogativa
da institucionalidade com a pandemia e também pelo seu estilo pessoal de criar esse modelo. Diga-se passagem, graças ao parlamento, né, Genésio, que muita coisa foi executada. Claro, do ponto de vista prático da população. Inclusive, as coisas mais importantes. Se você ter ideia, o governo Bolsonaro, que não acreditava em políticas públicas, se você prestar atenção, as principais políticas públicas, mal ou bem, a gente critica muito aqui, a gente está aqui para criticar o Congresso, como ao Executivo e como ao Judiciário. Mas a gente tem que reconhecer, as principais políticas públicas do governo Bolsonaro foram criadas pelo Congresso. Nasceu dentro do Congresso. Tudo, o auxílio emergencial chegou àquele patamar por conta de uma provocação do Congresso. Bolsonaro queria R$100, R$200, subiu para 600. O Pronamp, uma das melhores políticas públicas também para atender durante a crise da pandemia. Uma construção também do Congresso Nacional. Outra coisa que também surgiu no Congresso Nacional, que inclusive foi visto como uma tábua de salvação do governo Bolsonaro, que acabou não sendo, que foram todas aquelas modificações de auxílios do final, especialmente, né, Gilmar, a mudança da lei complementar. Os benefícios às empresas, por exemplo, foi fundamental. E um também na fase final, que foi a mudança da lei da chamada essencialidade. A lei complementar, porque é o seguinte, do Código Tributário lá dos anos 70, energia elétrica, telefone, eram tudo bens que eram voltados para as chamadas camadas médias da sociedade e eram colocados como não essenciais. Uma mudança na lei complementar sobre a essencialidade de diversos produtos, inclusive o combustível, também foi uma criação do Congresso Nacional. Então, todas as políticas públicas relevantes foram criadas no Congresso Nacional, porque o governo Bolsonaro, infelizmente, você aí talvez não goste do que eu estou dizendo, o governo Bolsonaro não governava, né? Era só motociata, brigando, xingando, arma, só ideológico. E soluções para a vida nacional não apresentava. No Congresso a gente critica ele, tem que criticar. Esse negócio aí do orçamento secreto é um absurdo, né? É inadmissível, né? O que foi criado durante esse período, mas é inquestionável que o Congresso Nacional tem sua relevância. Do outro lado andou. Né? Inclusive a própria exigência de compra de vacina, tal, medidas de segurança de saúde e tal, foi um grande debate dentro do próprio parlamento, embora a pandemia ainda tenha afastado as pessoas assim da discussão mais direta, né? E foi nessa situação assim, dessa votação mais de casa, eu diria, né? Online, é que o Arthur Lira também se impôs. O momento é outro. Passagem. O momento é outro. O momento é da construção coletiva, como disse o Gilmar. Né? Vocês falam quando ele falou o botão amarelo está sempre aí, era isso? Porque ele lembra que ele fez um discurso assim, todo o tempo. Não, as comissões não trabalhavam e tal, tem uma N coisa, então ele cortava um monte de caminho. Ah, tá, entendi. A pandemia ajudou ele a acelerar. Claro, não tem. O momento é outro. Né? Sim. O momento é outro. E isso ajudou, digamos, a forma, o comportamento dele de dirigir as coisas. Quer dizer, menos discussões e mais ações, quer dizer, ele entrou nessa e convergiu bastante com o temperamento dele. O Hugo Mota está voltando algumas coisas que são tradicionais, que seriam tradicionais dentro da Câmara dos Deputados. O Genê sabe disso. Exatamente, é o caso foi criado. Você sabe que nessa semana, nosso caro internauta é o seguinte: quando você apresenta uma medida provisória, está lá na regra, estabelecimento de uma comissão mista de deputados e senadores. Normalmente elas funcionam lá nas comissões, na sala das comissões do Senado, e lá são discutidos os temas para primeiro passar pela comissão e ir para o plenário de cada uma das casas. Então, essa questão foi eliminada durante a administração dos presidentes anteriores, tanto da Câmara como do Senado, né? E agora voltou, inclusive, com patrocínio do Hugo, ele defendia abertamente isso. E isso fortalece as lideranças, isso fortalece a vida parlamentar, isso permite que a sociedade observe melhor as pegadas dos seus homens públicos, de mulheres públicas, e isso já é um ingrediente da administração. Mas isso é um ingrediente do momento, né? Elas vão se instalar, né? Tem 60 dias, né, Gilmar? Mas a obstrução do PL, ela não vai
Seu total, envolver as comissões, tá? O sócio ele falou que vai. Não, ele disse que é total, que é total, mas da outra vez ele também disse que era total. E as comissões funcionaram, elegeram os vice-presidentes. Ele mesmo falou, a gente também não tem o poder de parar tudo, a gente vai usar o kit de obstrução, blá, 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 mas as coisas vão tocar. E outra coisa que o Mota falou... Porque tem mais partidos do que o PL. Após essa reunião dos líderes, que foi bastante extensa, sim, e só se encerrou porque o Hugo Mota tinha horário para viajar, é uma semana de votação de projetos voltados para a educação, que ele chama de Semana da Educação. Essa próxima. Essa próxima. Entendi. Então... Vamos acompanhar. Então vai ter muito tema assim, peraí, você está obstruindo algo que é importante para o Brasil? Você vai explicar isso lá para o seu eleitorado? Essa argumentação vai entrar, não tenha dúvida. Bom, é questão da gente acompanhar. E nós vamos fazer agora uma rodada final para você que é membro do My News. Nessa rodada eu vou provocar ainda o Genésio e o Gilmar sobre o caso do Glauber. Já que o Hugo Mota é conciliador, ouve todo mundo, será que ele está tentando uma saída que mantenha o Glauber como deputado ou não? O Hugo Mota também teria entregue isso e não estaria trabalhando para a permanência deste deputado. Nós vamos fazer isso na rodada para membros, tá certo? Então, eu quero agradecer muito a sua presença e pedir para você deixar o like, compartilhar o conteúdo do My News. Você sabe, a gente está de olho em tudo que está acontecendo. Entramos ao vivo para falar do mandado de prisão do Collor e entraremos ao vivo assim que for necessário para atualizar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por isso é muito importante ser inscrito do My News, nós que já somos bem mais de 1 milhão de inscritos. Bom, então nós nos vemos agora aqui ao lado para essa discussão final, esta última rodada. Até já!